Temos decisões que afetam diretamente a mesa da população hoje. Temos investigações que atingem o topo do poder em Brasília. É hoje. A nossa exploração dos fatos cruza a economia diária com os bastidores mais tensos do judiciário e do legislativo. Exato. Existe um nível de acesso inédito que a Polícia Federal acaba de ganhar. É uma investigação altamente sensível. Existe um ar de mistério sobre o que essas máquinas vão revelar. Prometemos fatos concretos, fatos que mexem com a estrutura do país agora. O impacto é real. Convidamos quem nos ouve a acompanhar essa linha de raciocínio até o fim. É preciso entender a real gravidade do cenário atual. Cada peça deste tabuleiro se conecta. O cenário mudou. Vamos começar pela economia, então. Porque é o que bate na porta de todo mundo logo de manhã, né? O Brasil aumentou o imposto de importação de mais de 1.000 produtos. Já está decidido, foi publicado. Foi publicado e já está em vigor. E quando a gente olha para a lista fornecida pelos documentos de hoje, ela é incrivelmente vasta. Muito vasta. Atinge desde eletrônicos como smartphones até alimentos ultraprocessados. É fato. A decisão já afeta o mercado e a prateleira do supermercado. E a fonte que nós analisamos traz um argumento muito revelador sobre a lógica por trás dessa decisão do governo. Existe um problema amplamente reconhecido de que temos produtos de péssima qualidade nutricional circulando por aí. Produtos a preços muito baixos, justamente. Exatamente. O argumento central, segundo os dados, é que o governo tenta diminuir esse consumo, mas não pela regulação da qualidade na origem, e sim, simplesmente pelo aumento de imposto. A opção do Estado não foi exigir que a indústria produza algo menos nocivo. A opção foi encarecer o produto final. Mas, olha, espera aí. Me corrija se eu estiver interpretando mal a fonte. Se a lógica é apenas deixar o produto ruim mais caro, como isso ajuda uma família que já está lutando para fechar a conta do mês? A fonte aponta quem realmente paga essa conta? Aponta. E esse é o ponto nevrálgico da nossa análise econômica hoje. É um efeito dominó bem cruel. Porque quando o imposto sobe, o poder de compra Despenca. As famílias com menos recursos não vão simplesmente parar de comer ou, de repente, passar a comprar opções orgânicas caríssimas. O impacto é real. Claro que não. O resultado prático, cruzando os dados da fonte, é que elas acabam substituindo aquele produto por uma marca ainda mais barata. E, ironicamente, essa marca costuma ter uma qualidade nutricional muito pior. O imposto sobe, a qualidade cai. É isso. A medida pune o consumo da base da pirâmide. A lógica econômica é implacável. É uma cadeia de consequências e acaba aprisionando o consumidor de baixa renda, sabe? A tentativa de inibir o consumo pelo preço esbarra violentamente na realidade do orçamento apertado do brasileiro. E da fome, né? E da fome. Bom, se a situação na economia já está tensa, os documentos mostram que o clima nos bastidores da República está fervendo. De um jeito que, confesso, me surpreendeu. O clima esquentou. Deixamos a questão fiscal e entramos direto no judiciário. A Polícia Federal avançou em uma linha de investigação extremamente sensível. O alvo das suspeitas é o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal. O caso envolve suposta corrupção passiva ligada ao Banco Master. O passo da PF é agressivo. A dinâmica de poder sofreu um abalo estrutural. Dentro do próprio STF, não é? Dentro da corte. A corporação pretende pedir a quebra de sigilo do chamado Fundo Maride. Para quem não está familiarizado, os documentos explicam que esse não é um fundo de investimentos comum. Trata-se de uma estrutura financeira ligada a familiares do ministro. Exato. Uma estrutura complexa. E a grande mudança no tabuleiro aconteceu quando o ministro André Mendonça assumiu a relatoria dessa investigação específica. Ele tomou decisões que alteram o ritmo do processo. Alteram completamente o alcance. Pelo que consta nos nossos relatórios, o Mendonça manteve o sigilo do caso, certo? A justificativa dele seria evitar o uso político dessas investigações. Sim, ele manteve o sigilo externo, mas ao mesmo tempo ele quebrou uma espécie de caixa preta que blindava as provas internamente. A estrutura de acesso foi alterada. De forma drástica. Para entender o tamanho dessa mudança, precisamos olhar para como a investigação funcionava antes.
Antes dessa decisão, apenas 4 peritos tinham acesso aos celulares apreendidos. 4 peritos? E o detalhe crucial apontado pela fonte. Esses 4 peritos haviam sido autorizados pelo próprio ministro Toffoli. Era um funil apertadíssimo, então. O controle era total. Com a nova decisão, esse cenário se desfaz. Mendonça ampliou o acesso. Mais policiais federais agora têm autorização expressa para analisar os dados brutos. E não é só olhar os dados, veja bem. O que me chamou a atenção é a capacidade técnica que entra em jogo. Eles têm capacidade de elaborar relatórios. Sim, relatórios sobre os conteúdos. Mendonça autorizou o compartilhamento direto com a Diretoria de Inteligência da PF, a DIP. Isso significa que o cruzamento de dados agora ganha escala industrial. Policiais que tenham necessidade de conhecer as provas podem entrar no circuito. A fonte descreve isso como um progresso gigantesco. É uma mudança de paradigma. Uma mudança brutal. E os bastidores relatados pela fonte sobre o motivo dessa escalada são densos. Exigem atenção de quem nos acompanha. A fonte afirma, de forma direta, que o ministro Toffoli teria mentido sobre os fatos. Mentido ao longo do tempo? O relato aponta uma escalada de negativas. Negativas que foram desmentidos pelas provas? Primeiro, o ministro teria dito que não era sócio de um luxuoso resort. Depois, teria afirmado que não recebeu dinheiro algum. E por fim? Por fim, teria declarado que não possuía relacionamento com o banqueiro Daniel Vorcaro, figura central do Banco Master. Negativas foram caindo uma a uma. Segundo os documentos, a realidade que a PF diz ter encontrado é outra. A fonte relata que o ministro esteve presencialmente com o banqueiro, ao menos 10 vezes. 10 encontros. Ele precisou admitir posteriormente que é sim sócio do empreendimento. Mas o ponto mais crítico relatado diz respeito às trocas de mensagens, né? Mensagens de Daniel Vorcaro indicariam o repasse de 35 milhões de reais ao ministro. Os números impressionam. O volume financeiro é altíssimo. O cerco material se fechou em torno dessas comunicações. E é aqui que a fonte revela os detalhes de uma reunião secreta. Uma reunião entre os ministros do STF? Isso. Esse encontro sigiloso culminou naquela nota unânime de apoio a Toffoli, onde o afastamento dele foi tratado como voluntário. Mas o que foi dito a portas fechadas chama muita atenção. O relato aponta que Mendonça teria defendido Toffoli perante os pares. Defendeu. E essa defesa é o que mais intriga a fonte. Mendonça usou um argumento temporal. Ele teria dito que 6 anos de relacionamento não podem ser avaliados em 6 minutos de mensagens. Exatamente. E citou a fé pública do colega como um fator de peso. Mas a nossa análise levanta uma questão sobre isso. Essa defesa tem base jurídica sólida para paralisar uma investigação? Ou foi um movimento corporativista? A fonte traz um contraponto fulminante a essa defesa. O documento argumenta que o tempo de amizade é irrelevante do ponto de vista criminal. A fonte afirma que não são precisos nem 6 minutos. Bastava uma única mensagem. Uma mensagem combinando um pagamento já seria suficiente. Suficiente para escancarar o elo e justificar a investigação. O embate opõe a honra institucional contra os indícios materiais da polícia. A pressão aumenta. Agora isso muda tudo. Muda a dinâmica inteira. O cenário vira de cabeça para baixo. Quem nos ouve e se preocupa com essa falta de transparência, deixa a opinião nos comentários. E se engana quem pensa que o cerco se limita a esse caso. As frentes de tensão se cruzam pelo mapa de Brasília. O legislativo também faz seus movimentos. Existe um cerco cruzado em andamento. A CPI do crime organizado entrou em cena com muita força. O colegiado pediu a convocação de Viviane Barsi. Para quem não liga o nome à pessoa, os relatórios lembram que ela é esposa do ministro Alexandre de Moraes. O movimento é ousado. E vai além da simples convocação, viu? A comissão pediu a quebra dos sigilos bancário e fiscal dela. A fonte cita uma frase que resume o peso desse pedido. A frase sobre as razões. Sim. O documento diz que é possível imaginar 129 milhões de razões para a preocupação da família, fazendo uma alusão às supostas movimentações que a CPI quer devassar. É um recado direto. O legislativo usando suas ferramentas para atingir o entorno de um ministro. As engrenagens estão colidindo. A crise institucional se aprofunda e a tensão não para no embate entre Congresso e Supremo.
Ela atinge também a base dos servidores do Executivo. Os auditores fiscais estão no centro de um outro embate gravíssimo. Kleber Cabral, presidente da Unafisco Nacional. A entidade que representa os auditores da Receita. Isso mesmo. Ele prestou depoimento à Polícia Federal na condição de investigado. O motivo desse depoimento é o que assusta na leitura das fontes. Ele foi intimado no inquérito das fake news. Para contextualizar o nosso público, esse é aquele inquérito focado em desinformação contra a corte. Mas Cabral entrou na mira por causa de declarações à imprensa. Ele criticou uma operação autorizada por Moraes contra um outro auditor fiscal. O ministro determinou a intimação. E a declaração que acendeu o estopim é sintomática sobre o clima atual. Cabral disse que investigar a facção criminosa PCC gera menos temor aos servidores do que investigar algo que esbarre no STF. Pense no peso dessa frase. Essa comparação ilustra o nível de desgaste absoluto. A crise é clara. Um auditor federal expressando que a corte causa mais medo que a maior facção criminosa do continente. O conflito mostra fissuras gigantescas no Estado. Ministros determinam intimações usando o inquérito como um grande guarda-chuva jurídico. A Unafisco divulgou nota cobrando garantias. Pede a presunção de inocência, exige o devido processo legal. O alcance das ações é vasto. Quando cruzamos tudo isso, o cenário fica muito nítido. A Polícia Federal avança sobre o caso Master. A CPI avança sobre a esposa de um ministro. O STF avança sobre os auditores fiscais. E sabe qual é o maior problema dessa guerra toda? O custo oculto. Enquanto os poderes brigam, fatiam o orçamento e blindam dados, o desenvolvimento real paralisa. Precisamos olhar para frente, mas a fonte nos obriga a olhar para o passado para entender o buraco. Um dado histórico trazido nos documentos me deixou perplexa. O Brasil perdeu a patente da polilaminina. Esse caso é emblemático. Aconteceu por mero corte de verbas nos anos de 2015 e 2016, durante o governo Dilma. Esse ponto é crucial para entendermos as consequências das crises de Brasília. A polilaminina é uma proteína essencial para pesquisas avançadas, tratamentos regenerativos e uso de células-tronco. É um exemplo puro de inovação científica onde o Brasil tinha a chance de liderar. A perda de uma patente dessa magnitude, por falta de repasse burocrático, ilustra um colapso de planejamento. O impacto é duradouro. É revoltante, né? A pesquisa estava lá, o conhecimento estava lá, mas o dinheiro secou por causa de turbulência política. Decisões de bastidor custam a inovação do país, custam a soberania tecnológica a longo prazo. Enquanto os poderes brigam por influência, a estrutura de pesquisa perde oportunidades que não voltam mais. O preço é alto e afeta diretamente o nosso cenário futuro. Limita a nossa capacidade de gerar riqueza limpa. E sobre os próximos passos da crise atual? O que podemos esperar? O xadrez institucional está só na metade da partida. A ampliação do acesso da Polícia Federal aos dados do Banco Master vai gerar novos relatórios. O pedido de quebra de sigilo do Fundo Familiar Maridito vai avançar na mesa de Mendonça. O material bruto, agora nas mãos da inteligência, tem o potencial de revelar muito mais. Tudo está em aberto. Pode acontecer. A entrada da DIP muda a velocidade das coisas, relatórios mais detalhados podem ser anexados nos próximos dias, aumentando a pressão sobre a corte. Se a quebra de sigilo do fundo for autorizada, o rastreamento do dinheiro ganha contornos oficiais. E no Congresso, o pedido da CPI envolvendo Viviane Barsi ainda precisa enfrentar o plenário e recursos jurídicos. O tabuleiro está montado. É hora de amarrar o peso de tudo isso. Executivo, legislativo e judiciário estão tensionados ao extremo. A Polícia Federal avança, a Receita Federal sente a pressão, a CPI testa os limites de até onde pode investigar o Supremo, e o Supremo testa os limites de até onde pode enquadrar seus críticos. É uma escalada institucional pesada. Precisamos reforçar o enorme peso dessas decisões. Quando o escrutínio e a desconfiança atingem os guardiões da Constituição, a segurança jurídica balança. O capital foge, o planejamento trava, e ao mesmo tempo, voltando ao início da nossa análise, a política fiscal segue punindo o cidadão comum. O aumento de impostos sobre itens básicos empurra a população de baixa renda para pratos de pior qualidade. O peso recai fortemente sobre os dois extremos da sociedade.
a conta chega. O topo da pirâmide briga ferozmente por sigilos e controle de acessos. A base da pirâmide briga para consumir o mínimo e sobreviver. É um retrato muito duro da responsabilidade do Estado. A nossa exploração dos fatos não para por aqui. Os eventos continuam em andamento acelerado. O que mudou hoje foi substancial. Tivemos a confirmação inegável do acesso expandido nas investigações envolvendo a corte. O sigilo absoluto foi fraturado. Tivemos também a constatação de impostos pesados sobre alimentos. A dinâmica de poder sofreu abalos reais. E o que ainda está em aberto é igualmente grave. Os desdobramentos da CPI prometem novos embates. A análise dos celulares pela PF pode trazer novos nomes a qualquer instante. O desfecho é incerto. Deixamos uma reflexão forte para quem nos acompanha. Uma pergunta que nasce diretamente dos fatos de hoje. Quando a mesma máquina estatal que aumenta o custo da sua alimentação é a máquina que luta para manter sigilo sobre transações bilionárias em seus corredores, qual é o limite da confiança institucional? Qual é o ponto exato de ruptura? É a grande questão. Continuamos alertas. Deixe seu comentário e sua curtida se essa análise conectou os pontos para você. Novos desdobramentos podem surgir a qualquer momento. Até a próxima.